da Sara, que é iniciante no bordado e participa aqui do canal Bordados Livres. O sonho dela é bordar letras, frases com ponto corrente. Gente, ponto corrente, ela perguntou também a questão de que linha usar, que agulha usar. Eu estava conversando com ela ali no comentário de um dos vídeos, depois eu vou deixar para vocês vincular do vídeo de ponto atrás. Ela ficou muito agradecida porque eu disse a ela que é importante a gente harmonizar os materiais. E quando a gente é iniciante no bordado, assim como a Sara, né, está começando agora a bordar, é muito importante que a gente não tenha assim um estresse tão grande com relação aos materiais. É muito importante você se libertar e você experimentar com os materiais que você tem em casa, tá? Mas com relação às letras, que é o que a Sara quer saber. Letras com ponto corrente. Depende muito, gente. Se você está usando um material, um tecido mais grosso, de trama mais larga, você vai trabalhar letras maiores, você vai estar usando agulhas, né, que comportem linhas mais grossas, para harmonizar com o tecido que você está usando. Se você estiver usando um tecido muito delicado e fino para bordar letras, no caso da Sara, ela quer bordar frases com ponto corrente, então possivelmente são menores, né? Letrinhas menores. Então eu vou sugerir para a Sara, e pode ser a tua dúvida também, né? Que borde com fios finos. Depois eu vou dizer aqui, vou mostrar a estrutura do fio para vocês, nessa rápida livezinha que eu estou fazendo. Vou mostrar para vocês o tipo de estrutura de fio. Porque quem é iniciante também tem que prestar atenção em uma coisa. A estrutura do fio que você está usando, né? O que é a estrutura do fio? É como ele é feito na fabricação dele. Então, a gente tem aí no mercado, muito disponível, dois tipos de estrutura de fio. O fio que a gente chama torçal, ele parece um cordão, uma cordinha. Ele é todo torcidinho. Não sei se vocês já observaram, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Torçal. E também tem o fio de meada. O que é aquele fio de meada? São vários fiozinhos juntinhos um do outro, que você pode inclusive desfiar, e aí você pode controlar a largura do fio com que você está bordando a sua letrinha, tá? Então, letrinhas, desenho de letra miúda, você vai harmonizar com materiais mais finos e agulhas mais finas. Número da agulha, que é o que a Sara perguntou. Gente, geralmente no bordado à mão, as agulhas são 26 e 24 para trabalhar com linhas mais finas. Mas tudo, como eu falei, depende do seu projeto de bordado, depende muito da sua ideia do bordado, do desenho do seu bordado. Tem pessoas que bordam com linha de costura e com agulha de costura, bordados finíssimos, que parece uma pintura, né? A pintura de agulha finíssimo, linha finíssima, agulha finíssima. Mas no caso da letra com ponto corrente, que eu aconselho para iniciante, você usar estrutura torçal, não a de meada. Se for usar a de meada muito fininha, você usa um fiozinho só, tá? Mas a estrutura torçal, por que ela é legal, aquela de cordãozinho? Porque diminui o estresse na hora que você iniciante está bordando, porque ele não enrola tanto a torçal. A de meada, ela dá um certo estressezinho, se você estiver usando muitos fios, ela pode embolar, você ainda não tem toda a habilidade, né? Então eu vou mostrar aqui. Ó, número de agulhas, o que vocês são iniciantes têm que saber. Quanto maior é o número, menor é a agulhinha, mais fina. E quanto menor é o número, por exemplo, número de agulha 24 vai decrescendo, vai descendo até a 9. A 9 é mais grossa, é uma agulha mais grossa. A 24 é uma agulha mais fina. Então, quanto maior é a numeração, menor é a agulha. E quanto menor é a numeração da agulha, maior, mais grossinha ela é, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha na estrutura das linhas, tá? Eu vou virar aqui e mostrar para vocês, ó. Para quem é iniciante, especialmente. Olha lá, ó. Aqui, deixa eu melhorar a luz. Só um bocadinho que eu vou melhorar a luz, senão vocês não vão conseguir visualizar legal, né? Opa, desceu aqui. Minha luzinha. Pronto.
Olha lá, gente. Deixa eu aproximar. Vou aproximar para vocês verem e ajustar o foco, ó. Essa linha aqui, ó. Vocês estão vendo essa linha aqui? Que tá com a mesma cor? Ó. São essas linhas aqui que você encontra no mercado, tá? Ela é ótima para desfiar. Então, você desfia e você vai controlando, ó. Você controla se quer bem fininho. Então, letras bem miudinhas, você pode bordar com a agulhinha 24, com a agulha 26, né? Essa aqui é 24, você pode pegar 26, que é mais fina ainda, tá? Para bordar essa espessura de linha aqui. E aí vai aumentando, ó. Aqui tem 2 fios, aqui tem 3 fios de meada. Você vai aumentando a espessura da linha, até chegar em 6, ó. 6 ela fica grossinha assim, tá? Depois a estrutura que eu falei para vocês de cordão. Olha que legal, ó. Essa é a torsal, tá? Essa é a estrutura torsal de cordãozinho, ó. Bem para iniciante aprender, né? Também tem vários números, né? Várias numerações. Sempre vai harmonizar com a agulha. Por exemplo, essa agulha aqui já é mais grossinha, estão vendo? Ó? Já comporta linhas mais grossas, tá? Então, com relação às letrinhas, ó, deixa eu mostrar para vocês o que a gente vai aprender na aula de passo a passo. Olha que legal, ó. De quinta-feira. Já vou ensinar ponto corrente aberto e nós vamos aprender a fazer uma decoração bem linda. Olha que legal, ó. Em volta do bastidorzinho também dá para bordar sem bastidor, tá, gente? Então, na aula de quinta-feira, quem está assistindo aí, quero convidar para assistir a aula de quinta-feira. Mas hoje era só para responder a dúvida da Sara e se você tiver dúvida também, né? Com relação à questão dos materiais. Então, vou resumir, tá? Para vocês. Resumindo, números de agulha maior, número maior, 26, 24, agulha mais fina. Números menores, agulha 9, agulha 12, agulha 14, é mais grossinha, para linha mais grossinha, tá? E o número de linhas varia muito, gente, tá bom? Mas é importante vocês entenderem a estrutura da linha e adequar ao projeto de vocês. Então, se o desenho da frase, da letra que você tem que bordar é pequenininho, usa linha fina e agulha para linha fina. Depois eu vou fazer postagem na aba comunidade, vou deixar por escrito lá para vocês. Se a letra é muito larga e grande, né, você vai usar agulhas mais largas, de numeração menor, e linhas mais grossinhas, tá bom? Então, desejo a vocês um ótimo dia hoje e a gente se encontra na aula de passo a passo quinta-feira. Espero vocês lá. Sara, um beijo, obrigada por ter deixado a sua pergunta. Espero que eu tenha te ajudado e ajudado mais pessoas, tá bom? Um beijo enorme.